Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dia 5 de março de 2025, quarta-feira de cinzas, e eu gostaria de trazer uma rápida reflexão para você. Eu não lembro quem é o autor, não tenho certeza, Josimar Bessa, algo parecido, mas que disse assim: o objetivo da leitura bíblica diária não é para que você tenha domínio sobre a palavra de Deus, mas sim para que a palavra de Deus domine você. Um outro escritor disse assim: não é importante que você conheça o salmo do pastor, importa mesmo é que você conheça e tenha intimidade com o pastor do salmo. O que nós temos que entender é que a nossa leitura bíblica não tem o fundamento apenas de iniciar e terminar. Não é para que possamos dizer, terminei de ler a Bíblia toda. Não é para que eu possa dizer, eu conheço a leitura, conheço a palavra de Deus. Não. É para que nós conheçamos os estatutos, os mandamentos, os decretos, principalmente a vontade de Deus. Possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, nosso devocional é para nos aproximar de Deus e não nos fazer apenas conhecedores da letra. Tá bom? Então, tenha em mente que quando você estiver conosco aqui fazendo esse devocional, que você se aproxime de Deus e a palavra dele entre no seu coração e transforme a sua vida. Bom, uma pequena novidade, eu não vou ficar aqui, aperta, porque hoje nós estamos em duas plataformas. Estamos no TikTok e estamos no YouTube. Então, de uma forma generalizada, deixa o seu like, seja ele no joinha ou seja ele no coraçãozinho, que você possa me dar o seu like, assim você me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo, copie o link, joga lá no status do WhatsApp, joga no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, da escola, da faculdade, no grupo dos amigos, enfim, me ajude a compartilhar. Envie para aquelas pessoas que você sabe que gostariam de ler a Bíblia, mas que eles não têm tempo, por isso eles não pegam a Bíblia para ler. Com esse vídeo, essa pessoa vai poder fazer o seu trabalho e escutar, ouvir e de repente acompanhar a leitura bíblica junto com a gente. Então me ajuda a compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Vamos lá, vamos partir logo para a nossa leitura. Hoje nós vamos para Deuteronômio capítulos 33 e 34, fechando assim o livro de Deuteronômio e fechando assim o Pentateuco, e vamos para Josué capítulo 1. Depois disso vamos ler o Evangelho de João capítulo 3. Então vamos lá para a nossa leitura. Deuteronômio capítulo 33. Moisés abençoou o povo. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes da sua morte. Preste atenção. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá Cádiz com fogo ardente em sua mão direita. Por certo ele ama o seu povo. Todos os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés deu à lei a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jesurum, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isto que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa. Ajuda-os contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: ó Senhor, deste o Urim e o Tumim, as sortes sagradas a teus servos fiéis. Tu os provastes em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Ofereceram incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris dos seus inimigos, derruba seus adversários para que nunca mais voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre os seus ombros.
A respeito da tribo de José, disse: o Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra em sua fartura e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre os seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem, com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convoquem o povo ao monte para ali oferecer os sacrifícios apropriados. Fartem-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita, como leão, para arrancar o braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e estabeleceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão que salta de Bazã. A respeito da tribo de Naphtali, disse: ó Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. A respeito da tribo de Azer, disse: que Azer seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés com óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e a sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e a sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você pisoteará as costas. Capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta igual a Moisés.
a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Josué capítulo 1. A ordem de Deus a Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. A ordem de Josué a Israel. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Em seguida Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor seu Deus lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas os seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor seu Deus esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. E agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá? Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer.
Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. João Batista exalta Jesus. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou ali um tempo com eles batizando. Nessa época João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de que o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao seu lado e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. A superioridade do Filho. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos das coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhes dá, sem limites, o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Lembrando para vocês, estamos no TikTok e no YouTube. Por isso eu te peço, por favor, seja qual for a forma de like, deixa o seu like, seja um joinha, seja um coraçãozinho, deixa o seu like, você me ajuda demais. Comenta, mesmo que seja no TikTok ou no YouTube, comente, coloque um amém, coloque graças a Deus, coloque alguma coisa, porque o seu comentário faz as plataformas entenderem que esse vídeo é relevante e aí ela passa a divulgar mais para as pessoas, tá bom? Compartilha esse vídeo, copia o link, joga lá nos grupos, você me ajuda muito. Deixa eu aproveitar que falta ainda um minutinho aqui. Eu não tenho intenção de monetizar esses canais, tá bom? Não é o foco. Ah, você quer não sei quantos mil inscritos, eu nem sei quantos mil inscritos são necessários para monetizar. Não é o caso. Não pretendo monetizar. Eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar pessoas, vidas para Cristo. Eu quero tirar as pessoas
depressão, da angústia, da tristeza. Tirar as pessoas do pecado que as aprisiona através da palavra de Deus. Não será através da minha própria palavra, do meu conhecimento, do meu discernimento. Eu não trago para vocês o que eu entendo da Bíblia, porque a Bíblia não é de pessoal interpretação. Então não é o que você entende da Bíblia, não é o que eu entendo da Bíblia, não é o que os pastores entendem da Bíblia. Porque se nós pregamos o que nós entendemos da Bíblia, estamos pregando as coisas terrenas, o que entendemos das coisas da terra. Como acabou de dizer João Batista aqui. Mas a Bíblia é de espiritual interpretação e só podemos pregar e falar daquilo que o Espírito Santo nos concede que falemos. Porque o Espírito Santo vem de Deus e ele fala de Deus, o que é da vontade dele. Então, a minha intenção com a leitura bíblica é levar exclusivamente a palavra de Deus até você e até milhares de pessoas. Por isso eu conto com a sua ajuda, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser.